Você sabia que uma das maiores instituições de caridade do mundo começou com um homem determinado a lutar contra a pobreza e o sofrimento? Hoje nós vamos falar sobre William Booth, o homem por trás do Exército da Salvação, e como seu legado continua a transformar vidas em mais de 100 países ao redor do mundo. Então assiste ao vídeo todo, porque o final dessa história vai te surpreender. William Booth nasceu em 1829, em uma família pobre em Nottingham, Inglaterra. Desde jovem, Booth experimentou a dura realidade da pobreza. Ele começou a trabalhar aos 13 anos para sustentar sua mãe e suas irmãs. Mas foi sua conversão ao cristianismo que mudou completamente a sua vida e o seu propósito. Após sua conversão, Booth sentiu um chamado especial para pregar o evangelho nas áreas mais carentes de sua cidade. Ele começou a pregar ao ar livre, muitas vezes em bairros pobres e esquecidos pelas autoridades. Ele dizia de si mesmo: "Bem, se eu puder pôr isso em uma frase, diria que eu resolvi que o Deus Todo-Poderoso devia ter tudo de William Booth." Seu compromisso total com Deus e a paixão por ajudar os despossuídos o levaram, junto com sua esposa Catherine, a iniciar um trabalho missionário independente em uma das áreas mais degradadas da cidade de Londres. Em 1865, Booth percebeu que sua missão estava clara: ajudar os mais pobres, não só materialmente, mas também espiritualmente. Ele e Catherine fundaram a Missão Cristã, com o objetivo de evangelizar e ajudar os marginalizados. E daí, irmãos, eles começaram a trabalhar com todo tipo de pessoa: alcoólatras, órfãos, prostitutas, mendigos e todas as pessoas que necessitavam eram atendidas por esse trabalho de William Booth. A missão cresceu rapidamente e em 1878 Booth deu um passo além e fundou o chamado Exército de Salvação, que foi inspirado ali na linguagem militar. A ideia era clara, irmãos. O cristianismo era uma luta espiritual e eles eram soldados na linha de frente, combatendo a pobreza e o pecado. Enquanto houver uma alma em trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei até o fim. O Exército de Salvação adotou uma estrutura paramilitar, com oficiais e soldados. A ideia de Booth era que ele fosse organizado exatamente ali como o exército. Booth se tornou seu general. Esse modelo não só organizou o movimento de forma eficaz, como também inspirou seus membros a encarar o seu trabalho como uma verdadeira batalha para salvar almas e restaurar a dignidade humana. A jornada não foi fácil, irmãos. Os primeiros anos, o Exército da Salvação enfrentou as resistências e as hostilidades. Em várias ocasiões, seus membros foram presos, agredidos e humilhados publicamente. No entanto, Booth e seus seguidores perseveraram pregando nas ruas, em portas de bares, tendas de lona e cinemas. Com o tempo, o movimento cresceu e ultrapassou as fronteiras de Londres. Nos anos de 1880, o Exército de Salvação já estava presente em diversos países, expandindo-se pelo Império Britânico e além. Até o momento da morte de William Booth, em 1912, a organização já estava estabelecida em várias partes do mundo. Deus recebeu tudo o que havia em mim. Há homens com inteligência maior que a minha, mas a partir do dia em que coloquei os pobres de Londres em meu coração, decidi que Deus teria tudo o que havia de William Booth.
O impacto de William Booth foi imenso, irmãos. Ele não apenas fundou uma organização que ajudou milhões de pessoas, mas também criou uma nova maneira de praticar o cristianismo baseada em ação e compaixão. O Exército de Salvação não se limita a pregar, ele age, oferecendo assistência aos mais necessitados, sempre com o amor de Cristo como guia. Essa era a ideia de William Booth. Hoje em dia, o Exército da Salvação está presente em mais de 100 países, com mais de 1 milhão de membros ativos, trabalhando em escolas, hospitais, abrigos, lares para idosos e centros comunitários. Falando um pouco mais sobre William Booth, ele era um homem extremamente simples, mas com uma visão grandiosa. Ele acreditava que todos mereciam dignidade e que o Evangelho de Cristo tinha o poder de transformar vidas, tanto espiritual quanto materialmente. Eu não estou esperando por um movimento de Deus. Eu sou um movimento de Deus, dizia William Booth. Essa determinação e entrega total a Deus moldaram não apenas o Exército de Salvação, mas também a forma como muitas organizações humanitárias funcionam até hoje. A influência mundial foi gigantesca. É impossível, irmãos, a gente falar sobre William Booth e não mencionar sua esposa, a Catharine. Ela foi uma parceira incansável no ministério e, além de pregar, ela escrevia sermões e textos profundamente inspirados. A dedicação do casal Booth fez do Exército de Salvação não apenas uma organização, mas uma família dedicada a servir os mais vulneráveis. Em 1922, o Exército de Salvação chegou ao Brasil e, desde então, ele tem ampliado seu alcance em diversas regiões, oferecendo suporte a crianças, idosos e pessoas em situação de rua. Suas atividades no país seguem o mesmo princípio de Booth: ajudar aqueles que mais precisam com base no amor cristão. O legado de William Booth do Exército de Salvação é uma prova de que uma vida dedicada a servir pode transformar o mundo. Booth nasceu pobre, viveu entre os pobres e fez de sua missão ajudá-los a encontrar não só sustento físico, mas a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Sua frase, "Eu lutarei até o fim", não era apenas uma retórica, mas o resumo de uma vida comprometida com o chamado de Deus. Se você se inspirou na história de William Booth e no Exército da Salvação, que tal se envolver? Há muitas formas de contribuir para continuar esse legado de amor e serviço ao próximo. Deixa aí nos comentários o que você acha que poderia fazer para impactar a sua comunidade, assim também como o Booth impactou a sua. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. E também não deixe de considerar se tornar um membro do canal Teologia, nos ajudar a continuar com esse trabalho. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.